Fala galera, tudo bem? A aula de hoje vai falar um pouquinho sobre as grandes navegações europeias e como elas influenciaram o mundo, né? Especialmente aqui no nosso país, né? Então, o que vai acontecer? Primeiro, a gente vai contextualizar o que está acontecendo no mundo nesse período, né? A burguesia, ela vai promover algumas mudanças, ok? A burguesia depende do comércio, era uma nova classe social que surge após o feudalismo, que vai se dedicar cada vez mais ao comércio, tinha um choque muito grande com os senhores feudais, né? E eles tinham uma necessidade de ter uma autonomia cada vez maior, né? E ter, então, leis e medidas que favorecessem o seu trabalho. O que eles queriam? Uma moeda unificada, também a unificação dos pesos e medidas, e leis e impostos que favorecessem o seu trabalho, né? Qual que seria a solução? Se unir com os reis, usar o prestígio dos reis para que eles conseguissem alcançar os seus objetivos, ok? Quem eram os reis? Nobres, descendentes das tradicionais dinastias europeias. Eles tinham o poder de direito, mas não tinham o poder de fato, não eram eles que mandavam realmente, né? Qual que era a solução para eles? Proporcionar, então, independência militar, né, para eles, para que eles pudessem ter uma autonomia e um poder cada vez maior. Então, a burguesia e os reis vão fazer um acordo, né? A burguesia entra com dinheiro para que os reis pudessem melhorar seu armamento militar e o seu exército, e os reis utilizariam a sua influência para poder unificar o sistema financeiro, que era isso que a burguesia queria, né? E como resultado de tudo isso, aconteceu a formação das monarquias modernas, certo? Fatores que favoreceram essa centralização do poder sobre os reis. Vai acontecer lá no século XIV, tá? São 3 motivos especiais: a fome, a peste e a guerra, tá? A peste negra era um vírus mortal, que foi transmitido pela pulga, que ficava nos ratos, daí os ratos entravam nos navios e viajavam pelo Mediterrâneo. Então, essa doença, ela, né, transitou e foi de uma região para outra. A fome, por conta da baixa produção agrícola, né, faltou alimentos então, tá? E as guerras, especialmente as guerras dos 100 anos entre França e Inglaterra, tudo isso prejudicou, então, a vida deles, tá? Aqui tem uma charge, eu já mostrei para vocês lá no Zoom, tá? Isso aqui, que cara é essa, né? Pergunta uma pulga para outra. Eu sou tão insignificante, né? E esse bichinho tão pequenininho, tão insignificante, foi responsável por transmitir essa doença que causou a morte de muitas pessoas, então conhecida como peste negra. Bom, aqui um pouquinho mais os fatores para essa centralização do poder, ó. Nos tempos das guerras, é preciso de uma união cada vez maior, tá? E essa combinação da peste com a fome, com a guerra, teve um decréscimo demográfico. Se você lembrar, a crise do feudalismo ela acontece pelo crescimento demográfico. Agora eu tenho uma diminuição demográfica, ou seja, uma diminuição do número de pessoas, tá? Então essa inviabilidade do feudalismo ficou cada vez maior por essa falta de pessoas, digamos assim, tá? E aí surge o trabalho assalariado, as pessoas trabalharem o mês inteiro para receber um salário no final. Bom, como vai se formar o Reino de Portugal? Portugal, então, fica lá na Península Ibérica, né, onde moravam os visigodos. E aí tinham 4 reinos ali: Leão, Castela, Aragão e Navarra, tá? E daí o que vai acontecer? No século VIII, os árabes vão invadir aquele território. No século IX, vai ter a retomada daquele território pelos cristãos. E nessa guerra de reconquista, então, né, tem um destaque para Henrique de Borgonha, que vai, então, juntar alguns desses reinos e formar, então, né, o seu reino, né? E aí vai formar, então, o Reino de Portugal. Bom, o Reino de Portugal se torna independente em 1139, tá? E então é formado o Reino de Portugal. Até 1383, quem governou foi a dinastia de Borgonha. Você já sabe que é uma dinastia. É quando a mesma família está governando, está no poder, tá? Em 1385 vai ter uma revolução, Revolução de Aves, e aí Dom João, né, com esse sobrenome aqui dessa dinastia, vai chegar ao poder, tá? O que vai ser importante com essa dinastia? Ele vai contribuir para o processo de expansão marítima portuguesa, por uma razão muito simples. Ele gostava de navegação, então ele vai criar uma escola de navegação para ensinar as pessoas a navegarem. Então, a expansão vai se dar bastante, né, no governo dessa dinastia aqui. Bom, Reino da Espanha vai ser por conta da junção de 2 reinos, Aragão e Castela. Fernando de Aragão se casou com Isabel de Castela, né? Aí depois, na Guerra de Reconquista, expulsaram os árabes de lá e aí vai formar, então, a Espanha, tá bom? E também vai ser um local muito grande da centralização
desses esforços marítimos, tá? Da França e da Inglaterra eu não vou falar nesse momento, tá? Vou falar um pouquinho de Portugal, certo? A dinastia de Aves entrou no poder, como eu já falei, tá? Apoio burguês para quebrar o monopólio italiano na rota Oriente-Ocidente e Portugal, então, começar a navegar, digamos assim, tá? Portugal vai ser o primeiro, pioneiro nessa navegação. 3 motivos importantes porque ele vai ser o primeiro. Olha só, a centralização monárquica, né, adiantada, ele tinha conhecimento naval, tá? Especialmente por conta da escola de navegação chamada Escola de Sagres, ok? E o posicionamento geográfico, ele estava próximo ao mar, então era mais fácil fazer com que navegasse, tá? Aqui está um pouquinho das rotas, ó, que mostram essas navegações que elas ocorreram. Queridos, navegar naquele período não era fácil, tá? Existia muito medo, né, do que poderia ter além do mar. Muitos acreditavam que a Terra era plana, eles desconheciam bastante do mapa, eles achavam que a Terra tinha 20% do tamanho que ela realmente tem. Eles imaginavam assim, quando o navio estivesse navegando, quando chegasse lá no horizonte, o navio iria cair. Tá? Então eles tinham esses medos, além das lendas dos monstros marinhos, dos animais, né, que derrubavam os navios, tá? Então, aqui nessa linha pontilhada, assim, tá a viagem Bartolomeu Dias. Em amarelo, Vasco da Gama. Em azul, Pedro Álvares de Cabral. Em verde, Pedro de Corvina. Você percebe que o sonho deles era chegar onde? Nas Índias, tá? Lá em Calicut, nas Índias, porque lá era o centro, então, que se vendia as especiarias, que eram os produtos que eles queriam naquela época, ok? Lisboa foi o primeiro que consegue, então, conquistar Ceuta, que fica bem ali pertinho, né, na África, consegue conquistar aquele território e tentam, então, chegar até as Índias, ok? E aí, posteriormente, nós vamos falar um pouquinho mais dessas conquistas, como Portugal fez a descoberta que, né, mais tem a ver com a gente, ou que mais influenciou a vida do nosso país, que a gente não usa mais a palavra descoberta, mas a conquista, então, né, do território aqui, que hoje é conhecido como Brasil, ok? Um forte abraço para você, até uma próxima aula e até mais.